É, Olá, sejam muito bem-vindos ao material incrivelmente denso e fascinante sobre a mesa hoje. Olá, é um prazer começar mais esta exploração. E a nossa missão nesta imersão é fazer um verdadeiro resgate histórico e filosófico. Nós vamos mergulhar num documento catalogado como porcentagem-razão-01. Exato. Um texto que propõe algo bem profundo, na verdade. Muito profundo. A ideia central aqui é tirar a matemática desse estado atual, que a análise descreve como um utilitarismo meio estéril. Existe hoje aquela ideia mecânica de simplesmente apertar parafusos. Tipo usar fórmulas decoradas apenas para calcular descontos em lojas. Isso. Ou juros de boletos. O objetivo hoje é tirar a matemática dessa gaveta limitante e devolvê-la ao seu lugar de direito, porque explorando essas páginas fica muito claro que a razão matemática é o pilar da filosofia, da mecânica, da nossa percepção da passagem do tempo e, por incrível que pareça, Até da empatia humana. exatamente, até das nossas relações. É uma premissa ousada, mas faz todo sentido quando começamos a cavar as fundações do pensamento. A sociedade moderna transformou a matemática em uma espécie de caixa preta aditiva, digamos assim. Uma caixa preta, sim. Quem busca aprender hoje, especialmente naquele modelo escolar mais tradicional, frequentemente sente isso na pele. Decoram-se fórmulas, aplicam-se regras sem pensar no motivo, e esquece-se completamente a engrenagem colossal e maravilhosa que existe por trás de cada operação. Fica tudo no automático. Com certeza, quando a educação foca apenas no resultado final de uma conta, a mente perde a capacidade de ver a estrutura invisível que sustenta a realidade. O mundo não é feito apenas de somas e subtrações. Ele é feito de proporções. Certo, vamos desvendar isso então, começando exatamente pela origem dessa genialidade matemática. Porque antes de ser uma mera ferramenta de contabilidade, a matemática era vista literalmente como acesso ao divino. É fascinante pensar nisso. Na Grécia Antiga, na escola pitagórica, lá pelo século VI a.C., os números eram a essência de absolutamente tudo. E lendo sobre a descoberta mais deslumbrante deles, a chamada harmonia das esferas, a cabeça simplesmente explode. A ligação com a música. Sim, eles perceberam que os intervalos musicais que consideramos agradáveis aos ouvidos não são acidentais, são frações matemáticas puras. Essa é, sem dúvida, uma das conexões mais belas da história da ciência. Se imaginarmos a corda de um instrumento musical sendo tocada, se essa corda for pressionada exatamente na metade do seu comprimento, gerando a razão exata de 2:1, a nota produzida é a mesma nota original. Só que uma oitava acima. Exato, uma oitava acima. É a harmonia perfeita. E não para por aí. Se a corda for dividida na proporção de 3:2, cria-se o que a teoria musical chama de quinta perfeita. E 4:3 gera a quarta. Ou seja, a estética. Aquela emoção indescritível que uma música traz, que faz a pele arrepiar, nada mais é do que o universo operando sob leis proporcionais inquebráveis. A beleza auditiva é a matemática vibrando no ar. E a profundidade disso para o pensamento da época era a prova definitiva de que a razão era a lei universal. Tudo, absolutamente tudo, era mensurável através da divisão de números inteiros. Mas, como toda grande era de ouro, esse edifício quase ruiu. Por causa de uma crise monumental, né? A crise dos números incomensuráveis. O exemplo clássico é a raiz quadrada de 2. Que é o que acontece quando tentamos medir a diagonal de um quadrado perfeito. Isso mesmo. Se imaginarmos um quadrado com lados de tamanho 1, a diagonal que cruza esse quadrado tem o comprimento da raiz quadrada de 2. O problema aterrador para os pitagóricos foi perceber que não importava o quão pequena fosse a régua utilizada. Nunca ia dar um número exato. Nunca seria possível medir o lado e a diagonal usando um mesmo número inteiro de unidades. Era um número que não terminava nunca, que não podia ser expresso por uma fração simples. Um abalo sísmico na filosofia deles. Total. Parecia que o universo continha um caos irracional no seu núcleo, afinal de contas. E como o pensamento racional sobreviveu a esse caos? Porque, lendo as notas da pesquisa, a solução para isso mudou a humanidade para sempre. Quem salvou a lógica foram mentes brilhantes como Eudoxo
e, mais tarde, Euclides, no famoso livro 5 da obra Os Elementos. A genialidade de Eudoxo foi tirar o foco do valor numérico isolado, aquela obsessão por contar unidades, e colocar o foco na relação geométrica pura. Ele mudou a perspectiva. Ele provou que a essência da proporção é uma relação inalterável entre grandezas, não importando se é possível medi-las com números inteiros ou não. A proporção sobrevive independentemente da capacidade de contar. Isso é muito poderoso. É uma base conceitual tão inabalável que, milênios depois, em 1872, o matemático Richard D. Dedekind usou essa mesma geometria estrutural para fundamentar a teoria dos números irracionais que usamos hoje. A grande lição que atravessa os séculos é esta: a razão, a proporção, é a lei universal. O que faz qualquer pessoa se perguntar como chegamos a essa banalização moderna. Como a sociedade caiu dessa harmonia cósmica, dessa busca por entender o tecido do universo, para o simples cálculo de impostos em uma loja. A virada pragmática, o momento em que a matemática começou a perder sua aura filosófica e vestir um terno de contador, digamos assim, aconteceu por necessidades estritamente imperiais. O Império Romano? O imperador Augusto precisava financiar as forças armadas e criou um imposto sobre mercadorias vendidas em leilões. Esse imposto, o centésima rerum venalium, exigia exatamente a centésima parte do valor da venda. 1 sobre 100, o famoso 1%. Precisamente. A base 100 foi engessada aí, não por uma revelação geométrica do cosmos, mas por pura facilidade comercial e mental de recolhimento de impostos. Daí surgiu a expressão em latim percentum. E o que antes era uma busca por relações flexíveis virou uma fração congelada, uma ferramenta puramente administrativa. E isso pavimenta o caminho para a formalização daquele apertar parafusos na educação que comentamos no início. O documento traça uma linha histórica fascinante. Ferramentas rudimentares para resolver problemas de comércio surgiram na Índia e na China. Foram formalizadas pelo grande matemático hindu Brahmagupta. E acabaram chegando à Europa medieval. Os mercadores ficaram tão maravilhados com a utilidade comercial daquilo que a batizaram de regra de ouro. Que hoje nas escolas todo mundo conhece como a regra de 3. E é aí que mora um problema epistemológico profundo levantado pela nossa exploração de hoje. O ensino massivo do famoso produto cruzado na regra de 3 acabou mecanizando a mente. O pensamento estrutural multiplicativo, a capacidade de entender como duas coisas crescem e diminuem juntas, foi assassinado em favor de uma decoreba estática. O estudante aprende a encontrar o X da questão mecanicamente. Multiplica cruzado, divide e pronto. Mas fica totalmente incapaz de enxergar como aquelas grandezas realmente interagem no mundo real. A intuição matemática é substituída por um algoritmo cego. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa atrofia da intuição mental cria distorções gigantescas na forma como percebemos perdas e ganhos no dia a dia. A análise apresenta o que ela chama de paradoxo dos 60%. Isso destrói completamente o mito aditivo em que o cérebro está viciado. É um exemplo perfeito dessa falha de percepção. Imaginemos a seguinte situação. Se uma carteira de investimentos na bolsa ou o nível de água em um reservatório gigante cai vertiginosamente para 60% da sua capacidade original, ou seja, houve uma perda de 40%. Quanto é preciso aumentar sobre o que restou ali no fundo para voltar ao patamar de 100% original? O nosso instinto automático, totalmente viciado em somas e subtrações simples, grita imediatamente que a resposta é 40%. Se caiu 40, é só subir 40 que empata. O bom senso aditivo diz isso. O que é fascinante aqui é como a própria mente engana a si mesma. O erro acontece porque fomos treinados para enxergar o mundo de forma linear, como se andássemos para frente e para trás em uma linha reta. Mas a realidade não é assim. Não mesmo. A matemática real do espaço, da física e da economia é geométrica. É multiplicativa. O valor inicial daquele reservatório não sofreu uma subtração simples. Na verdade, ele encolheu. Ele foi multiplicado por 0,60. Como se passasse por um raio encolhedor.
E reverter um raio encolhedor exige um esforço monumental. Muito maior. Para reverter uma operação multiplicativa que causou um dano estrutural, não adianta usar a adição. A regra universal determina que se deve usar o inverso matemático do dano causado. Sem entrar muito em jargões de frações complexas, como isso fica na prática? A realidade prática é que aquele pouco que sobrou no reservatório tem que fazer um esforço hércules para preencher o vazio deixado. Para reconstruir o valor total a partir daquele fundo de poço de 60%, é necessário um aumento estrondoso de quase 67% sobre o volume atual. 67%. E não apenas os 40% que a intuição sugeria. Exato. A ladeira para subir de volta é imensamente mais íngreme do que a ladeira da queda. É uma assimetria brutal. A destruição corre solta, mas a recuperação exige um fôlego hiperbólico. Tem um exemplo na fonte que leva isso a um extremo quase assustador. Se algo é destruído e o seu valor cai para meros 10% do original... Uma empresa à beira da falência, por exemplo? Isso. Voltar ao topo não exige apenas somar os 90% que faltam. Como o que sobrou é minúsculo, esse pequeno resquício precisa sofrer um aumento monumental de 900% para conseguir preencher o espaço total novamente. 900% de esforço? A força necessária para reconstruir um sistema fraturado nunca, em hipótese alguma, é igual à força que causou o dano. É uma lição muito dura. E essa lógica não fica restrita a números em planilhas financeiras ou teorias abstratas. Ela transborda fisicamente para o mundo ao redor. Essa mesma razão matemática invisível dita as leis do mundo tangível. Podemos ver isso claramente através do conceito de vantagem mecânica na física. Tem aquela regra de ouro. Não é possível criar energia do nada. Entramos no terreno do que a engenharia chama de princípio do trabalho virtual. Isso fica muito claro quando pensamos em alavancas. O uso de alavancas é o melhor exemplo. Se uma máquina ou uma barra de ferro amplifica a força humana em 4 vezes, ou seja, se ela possui uma vantagem mecânica de 4, o universo cobra um pedágio imediato por essa mágica. Qual é o pedágio? Para conseguir erguer um peso tremendo, fazendo apenas 1/4 do esforço físico natural, o braço humano que empurra a alavanca será forçado a se mover por uma distância 4 vezes maior. O ganho em força bruta é sempre pago com um sacrifício no espaço percorrido. Invariavelmente. Não existe almoço grátis na física. O que nos leva àquele maravilhoso exemplo das engrenagens, que é, no fim das contas, o coração de toda a Revolução Industrial. Para quem busca entender como a civilização moderna foi erguida, basta olhar para o funcionamento de uma bicicleta ou de um motor de trator. O princípio é simples. 2 discos dentados. A relação de transmissão. Se uma engrenagem pequena, digamos com 10 dentes, está acoplada e impulsiona uma engrenagem enorme de 100 dentes, a proporção é de 10:1. O resultado prático disso é a geração de 10 vezes mais torque. Uma força rotacional esmagadora capaz de levantar toneladas de aço. Mas voltando à regra do universo que você comentou, qual é o preço pago por essa força titânica? Dosamente dizimada. Enquanto a engrenagem pequena gira freneticamente, a engrenagem maior e mais forte vai girar a apenas 10% da velocidade original. É impressionante. Os motores redutores que movem portões de garagem ou guindastes gigantes provam isso de forma quase poética e empírica. A paciência extrema, a lentidão absoluta, é o que gera a força necessária para conseguir erguer o peso do mundo. E a finalização mais elegante que aparece nessa seção de mecânica da nossa fonte é a análise do parafuso. É algo tão banal, tão cotidiano, mas a física por trás dele é de explodir a cabeça. O parafuso nada mais é do que um plano inclinado infinito que foi enrolado ao redor de um cilindro. Existe uma vantagem mecânica assombrosa operando ali silenciosamente. Quase mágica. Se pararmos para observar o ato de apertar um parafuso, quando giramos a cabeça dele com uma chave de fenda, a mão desenha uma imensa circunferência no ar. É um movimento amplo, largo, que percorre um grande espaço. Sim, um giro enorme. Mas o passo da rosca do parafuso, aquela distância minúscula entre um filete de metal e outro, mal chega a milímetros. Essa diferença descomunal entre o círculo gigante desenhado pela mão e o avanço minúsculo da rosca é uma razão matemática extrema.
Ela converte movimentos amplos e de esforço leve em uma pressão gigante. Uma pressão axial tão titânica, tão concentrada, que é capaz de fundir placas de aço imensas, manter arranha-céus inteiros de pé resistindo a furacões. Tudo no universo da engenharia depende do domínio prático dessa simetria invisível. E o mais alucinante é que a quebra dessa linearidade, dessa ideia de que tudo é reto e proporcional de 1 para 1, não para no espaço tridimensional, ela engole a própria percepção do tempo humano. Chegamos ao que a exploração chama de o fim da linha reta de Euclides. Uma mudança de paradigma enorme. Durante milênios, a humanidade acreditou cegamente que o espaço era apenas um container plano, um palco reto e infinito onde as coisas aconteciam. Mas os pioneiros da matemática do século XIX, mentes como Lobachevsky, Bolyai e Henri Poincaré, revelaram a existência da geometria de curvatura negativa, a geometria não euclidiana, Para visualizar isso, a pesquisa menciona o modelo do disco de Poincaré. que é uma representação brilhante. Imaginemos o ato de olhar através do olho mágico de uma porta, ou olhar para o reflexo em uma daquelas bolas de árvore de Natal. Tudo fica distorcido nas bordas. O centro da imagem parece normal, mas à medida que os objetos se afastam do centro e vão em direção às bordas desse disco, eles começam a encolher exponencialmente. Eles se espremem. Matematicamente, é possível conter um espaço infinito dentro das bordas de um disco finito. Bastando que a régua de medição encolha infinitamente à medida que chega perto do limite. É um mundo que se contrai sobre si mesmo, provando que nem o espaço e nem o tempo obedecem a medições absolutas e retas. A realidade é curva. E é exatamente essa curvatura matemática que serve de chave para explicar o maior mistério da mente humana envelhecida. A análise mergulha na teoria da percepção do tempo e tenta responder aquela pergunta clássica: por que os anos parecem passar cada vez mais rápido num piscar de olhos conforme o envelhecimento chega? Todo mundo sente isso. E a resposta não tem nada de mística. Ela é puramente geométrica e proporcional. É o peso do tempo acumulado. Pensemos na percepção de uma criança de 5 anos de idade. Para ela, um único ano inteiro que se passa representa impressionantes 20% de toda a experiência de vida que ela tem acumulada. 1/5 de toda a existência dela. É uma eternidade geométrica. Os verões parecem durar séculos. Agora, na comparação com uma pessoa de 50 anos, para ela, um único ano que passa representa meros 2% do tempo total que ela já viveu. O cérebro compara o ano atual com a montanha gigantesca de anos passados, e a percepção temporal sofre uma contração drástica. O tempo parece espremer-se nas bordas, exigindo que os matemáticos chamam de correções logarítmicas pesadas na nossa percepção. É por não entender essa curva invisível do tempo que a humanidade cai em armadilhas gigantescas. É o que a economia comportamental chama de desconto hiperbólico. A falha humana clássica de desvalorizar catastroficamente o futuro a longo prazo em troca de um prazer imediato e efêmero. A mente tem uma dificuldade imensa em projetar valor em uma curva de tempo que não é uma linha reta, mas sim uma hipérbole vertiginosa. O que nos introduz a um conceito com uma beleza poética inesperada na pesquisa, focado em uma figura geométrica fascinante, a assíntota. Para quem busca visualizar esse conceito, a assíntota é uma linha em um gráfico matemático para a qual uma curva vai se aproximando constantemente. Ela chega cada vez mais perto, rumo ao infinito matemático. Mas sem nunca tocar. Jamais toca, fisicamente. É a busca eterna pela conexão. E a forma como o material conecta essa matemática com o filósofo Spinoza é magistral. Spinoza tira a ideia de eternidade daquele campo estéril do futuro cronológico, aquele tempo distante que nunca chega, o para sempre depois da morte, e a coloca com força total no presente. A eternidade, nessa visão, é a intensidade imensurável do momento agora. Viver plenamente não é ficar medindo o tempo com uma régua linear, com ansiedade imaginando amanhã. Viver plenamente é a intensidade hiperbólica, a profundidade com a qual conseguimos habitar o presente absoluto. É estar 100% na curva da vida. Se conectarmos isso ao panorama geral,
ao tecido delicado da própria sociedade, percebemos que um dos maiores erros da modernidade é justamente tentar tratar as complexas relações humanas com a exatidão fria daquela matemática utilitária de 1 para 1, de ficar medindo esforços ou de exigir que toda a dedicação seja espelhada de volta na exata mesma proporção e no mesmo tempo. A grande verdade é que a resiliência das relações humanas e dos vínculos afetivos opera unicamente através de assimetrias orgânicas. Essa parte tocou muito fundo na análise. A exploração traz o pensamento do filósofo Emmanuel Levinas e a fenomenologia de se deparar com o rosto do outro. Levinas ensina algo muito poderoso. A ética humana é e deve ser fundamentalmente assimétrica. A nossa obrigação primária com a dor, com a necessidade ou com a fragilidade do próximo sempre precede qualquer cálculo mental de reciprocidade. Não se ajuda esperando o troco exato. Quando o envolvimento em uma relação afetiva, seja um casamento, uma amizade ou a criação de um filho, acontece segurando uma calculadora na mão, esperando que todo o sacrifício tenha um retorno simétrico garantido, o atrito dessa expectativa destrói a mente, destrói o vínculo. E é aqui que aquela nossa analogia do motor e das engrenagens volta de forma brilhante. Aliada ao pensamento profundo do filósofo Merleau-Ponty sobre o conceito de epogê, ou a redução fenomenológica. Pensemos no convívio humano como um grande sistema de engrenagens girando juntas. A verdadeira empatia exige uma redução gigantesca na marcha da própria engrenagem interna. Para conseguir de fato absorver o torque denso da dor ou da dificuldade alheia, é absolutamente vital frear voluntariamente a altíssima rotação do próprio ego. É como colocar o carro numa marcha mais pesada e lenta para conseguir subir uma ladeira de lama. Perfeito? É parar de falar um pouco, suspender os julgamentos imediatos, reduzir a própria velocidade frenética de argumentação. A empatia genuína funciona literalmente como lubrificante existencial e a caixa de redução do convívio civil. Sem desacelerar conscientemente o eixo de giro, a sociedade trava. O sistema não suporta e os dentes das delicadas engrenagens se quebram rapidamente por causa da fricção do egoísmo. Aristóteles já enxergava isso na Antiguidade Clássica, quando estruturava a Ética Nicômaco. Fica evidente na leitura que ele separou com uma precisão cirúrgica os tipos de justiça que operam no mundo. Existe a chamada justiça comutativa, que é puramente aritmética e mecânica. O olho por olho civilizado. Ela foi feita para transações comerciais e para pagar reparações exatas de danos materiais, tratando todo mundo como idêntico em uma equação rígida de 1 para 1. Mas a verdadeira sabedoria da convivência mora na justiça distributiva. Essa sim é baseada na proporção geométrica de que tanto falamos. É a partilha que reconhece as diferenças orgânicas, que respeita as desigualdades inerentes e as assimetrias vitais das necessidades e capacidades de cada indivíduo. A verdadeira justiça, na visão aristotélica, não é dar a exata mesma coisa a todos. É dar recursos e honrarias proporcionalmente à diferença e à necessidade de cada um. Então, o que tudo isso significa? Como amarramos séculos de geometria da Grécia Antiga, paradoxos financeiros e a empatia rotacional e afetiva. Significa que a compreensão profunda da matemática, muito além da contabilidade, ilumina e resgata a nossa própria humanidade. Sair da ditadura limitante do apertar parafusos revela algo belíssimo. Entender as razões curvas e as proporções assimétricas da natureza não torna a vida mais fria? De jeito nenhum. Não torna a vida mais calculista ou robótica. Pelo contrário. O fio condutor dessa imersão argumenta que isso nos equipa com uma verdadeira engenharia da misericórdia. Engenharia da misericórdia? Uau! Quando a mente absorve e aceita o paradoxo de que cair para 60% de capacidade exige mais de 66% de um esforço hiperbólico apenas para se reconstruir e voltar a estaca zero, a percepção sobre o fracasso alheio muda radicalmente. Entender a assimetria brutal e injusta da reconstrução ensina, na prática, a ter imensamente mais paciência com quem está tentando se reerguer de um trauma. O esforço que o outro está fazendo é invisivelmente monumental. E isso nos conduz a um pensamento final formidável.
uma verdadeira semente plantada no encerramento desta jornada de conhecimento que conecta toda essa lógica racional à psicologia profunda e ao inconsciente. A parte sobre a divina proporção? Sim. Há uma menção sobre como o famoso número de ouro da matemática, juntamente com a geometria concêntrica e infinita das mandalas tradicionais, servem há milênios como ferramentas para centrar e curar o caos do inconsciente humano em várias culturas. Isso propõe uma reflexão transformadora para quem busca sabedoria prática. Se o universo inteiro se utiliza dessa proporção áurea, invisível, dessa curva geométrica, para organizar a beleza e a resiliência, desde o arranjo meticuloso das sementes de um girassol até a resistência da espiral da concha de um minúsculo caracol. Talvez haja uma necessidade urgente de mudar as ferramentas mentais. A próxima vez que a mente se deparar com um conflito interpessoal insolúvel ou uma crise sem resposta fácil, talvez valha a pena pausar, respirar e questionar. Estou tentando resolver este caos orgânico e complexo usando uma rígida régua linear e reta? Ou estou genuinamente disposto a enxergar e aceitar a geometria curva, paciente e sagrada que o próprio universo exige para restaurar esse equilíbrio? É uma mudança total e absoluta de paradigma existencial. Deixar de ser meras calculadoras limitadas de perdas e ganhos imediatos para a construção de verdadeiros arquitetos de proporções humanas. É devolver a matemática ao seu berço divino. Agradeço imensamente pela companhia e pelo tempo dedicado a mais esta análise aprofundada. Que as reflexões sobre mecânica séptica, tempo dobrado e empatia profunda continuem ecoando e transformando a percepção das coisas ao redor. Até a próxima exploração.